Ibirapi, sou potiguar, Ibirapi. Ibirapi, sou potiguar, Ibirapi. Ibirapi, sou potiguar, Ibirapi. Povo das águas da Mangaba e do Bati. Povo das águas da Mangaba e do Bati. Olá! Está começando o podcast Ibirapis em Diálogo, um projeto realizado por indígenas que tem como objetivo trazer mais visibilidade para a pauta indígena no Rio Grande do Norte, fortalecendo suas narrativas orais e desmistificando os estereótipos. Eu sou Andriele Mendes, comunicadora indígena, e vou visitar, junto com Meiriane Costa e Cadu Araújo, o território Potiguar-Ibirapi, para trazer em 5 episódios suas histórias de vida e memórias de resistência. Estamos aqui com hoje o pesquisador Pedro Pinheiro Júnior, que habita aqui a região do Ceramirim e tem um percurso, uma trajetória nas pesquisas dentro das ciências da história muito rica. Defendeu recentemente sua tese e ele vai nos falar aqui um pouquinho sobre o que a gente vem compreendendo sobre quem são os povos indígenas, né? E principalmente o povo indígena Potiguara-Ibirapi, da região do Ceramirim. E aí, Pedro, antes de falar de sua pesquisa, falar de suas ideias, conta aí quem é o Pedro Pinheiro. Olá, meu querido, aqui na Lagoa Grande, falando para vocês nessa entrevista maravilhosa. Pedro Pinheiro é um pesquisador, historiador, professor da Rede Pública Estadual, com muito orgulho, né? E nos últimos tempos, dos 6, 7 anos para cá, comecei a pesquisar, depois de mestrado, sobre história indígena, né? E aí, até porque eu tenho e aí isso perpassa bem na minha trajetória familiar, né? Que minha mãe, ela tem uma ascendência indígena importante aqui, de origem da Praia de Zumbi, com remanescentes, possivelmente das famílias indígenas de Macharaguape e Ceramirim. E desde então comecei a investigar tanto a minha ancestralidade ligada à minha mãe, né, do ramo da minha mãe, como também na pesquisa ligada ao meu mestrado no curso de História da UFRN, né, do programa de pós-graduação em História. E a partir daí a gente começou a investigar na parte da cartografia do período colonial, né, e foi avançando no decorrer das outras pesquisas que fui estabelecendo pós-mestrado. Quando eu entrei no doutorado em 2021, que finalizei esse ano, 2025, comecei a pesquisar melhor esse processo colonial, né, devastador em relação aos povos indígenas, e com isso tornou-se na minha pesquisa o principal elo de investigação, né. Então, se eu posso dizer hoje, porque eu sou professor e investigador, um pesquisador nato sobre essa região, foi o que me atraiu, né. Talvez uma ancestralidade aí foi mais fácil, mas foi mais forte nesse processo. Muito bom, muito bom. E aí, no caso, por onde você começou, cara? A gente sabe que tem um grande quebra-cabeça que a gente precisa montar sobre a nossa história, uma história muito negada e visibilizada. Por onde você pensou em começar? Como é que foi o processo de construção desse documento valioso para a gente entender nossa história? Ele começa com os questionamentos de um jovem investigador, né? Eu digo no jovem quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? A família da ligada à minha mãe, que é da Praia de Zumbi, né? Sempre veraneava por lá nos meses de janeiro, dezembro, né? Enfim, então tem uma ligação muito forte com aquela região, que hoje é o município de Rio do Fogo. E desde então eu questionava, né? Então eu sempre fui uma criança curiosa na parte de história, para pesquisar, e me tornei depois professor de história. E nesse processo eu sempre me questionava, né? Como é que foi a colonização, como é que aconteceu o processo, né? E os povos indígenas. Então era um questionamento que eu tinha de infância. Inclusive nosso colega, amigo Tiago Costa, que conhecia ele lá na Praia de Zumbi também, e tanto ele como eu, a gente pesquisava nas dunas da região e a gente encontrava materiais arqueológicos. E aí foi um processo bem interessante de investigação. Eram os questionamentos que nós tínhamos como crianças, né? Com pré-adolescentes. Depois isso vai reperpassar nesse processo quando eu me torno professor da Rede Pública Estadual, faço curso de História, e quando eu tornei professor concursado já no município de Rio do Fogo, eu volto para você ver as ligações fortes, né? Eu passo no concurso para professor e a primeira escola que eu vou trabalhar é a Escola Rio do Fogo, que é a terra da minha mãe, né?
E a partir daí eu comecei, e também não tinha história, é um município novo, né? Completou agora 30 anos em setembro. Então ele não tem uma história, assim, não tinha livros, ele não tinha bibliografia especializada, justamente por essa carência de informações. E aí, como pesquisador, como historiador, junto com meus alunos, começamos a trabalhar a história oral. E a partir dessa história oral, lá em 2007, 2008, a gente publicou, não chegou a publicar, mas a gente fez pequenos livretos na escola, né, livros, né, de forma, não que seria de publicação, mas de uma forma mais, né, que fosse da linguagem dos alunos. E a partir daí fomos criando uma história da município que foi crescendo ao longo da minha maturidade como pesquisador, né, como professor de história. E quando foi 2012, anos depois, eu volto para Rio do Fogo novamente, em outro concurso público, que eu tenho 2 vínculos, né? E os 2 vínculos só levados para Rio do Fogo, não parece, esse é o chamado, né? E nesse chamado dou continuidade às pesquisas que me levam ao mestrado. E hoje que eu falo, desse processo é que eu percebo que existia uma ligação indígena nesse processo. É como se fosse um chamado, né? Aí faço o mestrado e é um questionamento que eu coloco, por exemplo, cadê os indígenas do Mato Grande, que hoje é o Mato Grande chamado, né? Nos documentos coloniais? Quase não existe. Você vai para o período dos primeiros anos de colonização, 1500, 1600, o foco é os potiguaras aqui perto do Natal, né? Sarabirim. E da região, que é o mesmo grupo, você não encontra nada. Não que eles não estivessem, é porque não existe o registro. Existe, mas quais? Cartográficos. Então, no meu mestrado, eu vou pesquisar a cartografia do colonizador sobre esse espaço que era o Mato Grande. E aí eles colocam as evidências da da presença indígena nesse espaço, que foi sempre apagado, né? E aí teve uma vinculação com a arqueologia, né, de arqueólogos que já trabalharam isso depois com a gente, né? Então depois eu vou pesquisando e analisando esse processo da dominação. Aí só depois do doutorado que eu investigo mais afinco no século XIX sobre os povos indígenas. Muito bom, muito bom. Sim, Pedro. Então, nesse primeiro momento, né, do mestrado, quando você se deparou com as informações que tinha, assim, vamos dizer, vestígios, né, de um povo, de uma população nessa região, você já encontrou alguma coisa sobre os Ibirapis, sobre alguma documentação que indicava, de alguns historiadores? Na cartografia, por exemplo, lembre que a cartografia são mapas, infelizmente, possivelmente nossos povos ancestrais indígenas fizeram mapas, com certeza, mas infelizmente, né, esse material foi se perdendo, né? Eram documentos e foram se perdendo, a gente não tem esse material. E aí tem que, infelizmente, na perspectiva do colonizador, né? Eles produziram e os mapas ainda existem nos museus e nos arquivos, né? E nós temos um mapa, eu falo dos Ibirapis, tem um mapa de 1612, que é de uma família de cartógrafos de Portugal, chamados Teixeira Albernaz, que ele já era um pai, filho, neto, bisneto, que sempre produziram os mapas para a coroa portuguesa, né? Porque na época eles precisavam, né? Estavam do outro lado do mundo, que conquistar a terra que era dos povos indígenas e precisava fazer um mapa, né? Para poder conquistá-la. E aí tem um mapa que é bem do período recente da fundação de Natal. Esse Natal foi fundado em 1599, né? O mapa é de 1612 a 1614. É bem, podemos estabelecer que é o mapa do domínio, né? Da conquista territorial, lembrando que, olha só, do famigerado Pedro Alves Cabral, em 1500. Para a fundação de Natal é um século. Então não foi fácil conquistar a terra dos potiguara, né? Lembrando que na época os portugueses chamavam, antes de chamar Rio Grande, segundo uma historiadora lá do nosso programa de pós-graduação em História, já era chamado pelos portugueses de Terra dos Potiguara. Terra dos Potiguara. Né? Terra dos Potiguara, que depois, em documentos oficiais, torna-se capitania do Rio Grande. Então antes já sabia que tinha o nome, Terra dos Potiguara, né? Com respeito à chamada nação, né, a etnia da época. Então, quando a gente vai ver esse mapa de 1612, tá lá o forte, tá lá as primeiras casinhas de Natal surgindo, aí você vê uma aldeia com o nome Potiguara, né? Mas esse já vê o domínio. Tá lá a aldeia, o formato, né, quadracular, né? E no meio tem uma cruz.
Já estava o domínio, né, da colonização junto com os missionários portugueses, que seriam ou europeus, que eram os jesuítas. Possivelmente esse espaço é onde hoje é Extremóis. Então é a primeira referência cartográfica dos Ibirapis, né, que hoje é chamado de Ibirapi, né, na época era Potiguara, né. Então é a primeira evidência cartográfica, um documento oficial que mostra porque não foi feito os acordos de paz, porque assim, a gente fala muito de domínio, conquistaram, mas eram acordos de paz. Eles precisavam os portugueses para chegar aqui, eles precisavam do acordo de paz com os povos indígenas, senão eles não conquistavam. Né? Então ali era o acordo de paz em que os indígenas permitiram que eles fundassem Natal e criassem Foto dos Reis Magos. A gente tem que falar nessa história de permissão. Não é uma submissão completa. Entendi. Compreendeu? Que eles precisavam da população indígena. Quem era os indígenas que iam pescar para trazer o sal, o material, ó, essa terra aqui presta, aqui não presta. Então era um processo de iniciação colonização. Então esse mapa de 1612 está na minha dissertação de mestrado, ele mostra bem isso, né? A primeira referência dos povos potiguara que foram estabelecidos e aldeados, né? Eles foram aldeados de uma aldeia missionária jesuítica que depois da origem é a cidade de Extremóis, né? E Serra-Mirim fazia parte desse processo, né? Então, possivelmente esses povos potiguara foram todos aldeados nesse espaço. E os demais foram se espalhando ou morando em outras paragens, né? Então a primeira referência documental dos povos que hoje chamam de Potiguara e Pirapi, né? Nesse percurso, Pedro, você tem esse achado de a gente ter uma compreensão melhor de que teve realmente uma comunicação e que eles estavam já organizados, né? De certa forma, para ter um representante. Quem foram as figuras assim que você encontrou, figuras indígenas, pessoas indígenas que participavam já desse processo? Então, vamos rever aqui algumas questões, né? De personagens. Já no doutorado, aí eu avanço mais na história. Eu saio do período do início da colonização e vou para o final, né? Sim. Vou lá para o século XIX, já no final do processo. Então, personagem vai ter o famoso Felipe Camarão, né? Que ele vai ter várias... Vai migrar daqui para Pernambuco. Aí você vê como era importante para os portugueses, nesse processo de colonização, ter o apoio dos indígenas. Senão eles não conquistavam a terra. Por exemplo, quem é que vai participar, quem vai lutar com os portugueses para expulsar os holandeses? São os povos indígenas, do século XVII, né? E eles conseguem isso. Não é à toa que vira Dom Antônio Felipe Maria e recebeu o nome de Dom. Então eles tornam a principal liderança potiguara, né? E dos indígenas do Brasil, né? É à toa que surge uma perspectiva militar de apoio ao exército da coroa, que era as ordenanças dos índios. O chefão era o líder militar máximo, que era mestre de campo, que era cônsul-general do exército. Então era ele o principal indígena nesses primeiros anos de colonização. Então, depois de Antônio Felipe Camarão, né, os povos indígenas serão utilizados de Serra-Mirim, os Ibirapi daqui de Serra-Mirim e Extremóis, vão ser utilizados em outro conflito étnico, que é a Guerra dos Bárbaros. Perceba, a dominação holandesa termina em 1654, anos depois, 20, 30 anos depois, começa a acontecer, né, os primeiros movimentos aqui dos indígenas do sertão do Rio Grande do Norte, na questão, porque assim, quando acaba o domínio holandês, começa a migração de colonos portugueses para o sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, né, e outras regiões do Nordeste, hoje que é chamado Nordeste do Brasil, para dominar as terras, né, essas marias, e esse processo vai também dominando as terras dos indígenas, que eram outros povos que moravam no sertão, né, sem ser os potiguaras, outros grupamentos. Nesse processo, eles vão entrar em conflito com esses colonizadores, que vai gerar a Guerra dos Bárbaros, né. E olha o nome, bárbaros, né, que é um termo utilizado na época para designar os indígenas que não apoiavam a coroa, né? Então, nesse processo, e aí muitos historiadores falam com Pedro Putoni, que muitos, o exército é utilizado também, a gente fala muito dos paulistas que vieram para cá, né, conquistaram, né, foram para Sul, né? Mas também foram utilizados as ordenanças dos índios, daqui de Ibirapi, né? Então, eles foram utilizados nesse processo. Tempos depois, né, tem aí esses povos que foram dominados nesse processo, né, conquistados, né, eles foram descidos, que é uma expressão da época, descidos do sertão do Rio Grande do Norte, foram estabelecidos de novo na aldeia de Ibirapi, a aldeia dos potiguaras. Como já tinha os potiguaras aqui, que era a maioria,
e aí era chamado de índios, né? A terminologia da época. Índios da língua geral, que era o tupi. E os outros povos que foram descidos, né? Porque muitos morreram, outros foram escravizados, né? Muitos foram escravizados. E eram chamados genericamente tapuias, né? Então eram os Panati, os Janduí, né? Os Panacuaçu. Toda essa galera foi descida, uma parte deles dos que resistiram, né? Que conseguiram sobreviver nesse processo, foram colocados aqui ou em outros aldeamentos indígenas. Você pode ver que parece que foi feita uma limpeza mesmo, no Rio Grande, né? Mas esse povo resistiu e não desapareceu. É um discurso que a gente tem que saber, né? Uma parte foi morta, foi perseguida, foi sequestrada e escravizada para outras regiões do Brasil, pelos paulistas, né? Mas um grupo ficou forte aqui nesses aldeamentos. E esse grupo foi amalgamado e estabelecido com o nome de Índios da Língua Travada. Sim, isso. Né? Que era referência do olhar. Então eles diferenciavam pelo idioma, né? Pela língua dos indivíduos. Então os do sertão os que vieram morar aqui viraram tapuias ou os da língua travada, e os que já moravam aqui, que eram os potiguara, os da língua geral. Então existia essa diferença aqui na região de Selamirim e Extremóis com esses dois indivíduos. Então quem é descendente de indígena do Mato Grande pode ser daquele povo que era chamado da língua geral ou daquele povo que era da língua travada, né? Então tem essa diferenciação. E esses indivíduos, tempos depois, surge o Diretório dos Índios, no século XVIII. Você vai lá em Extremóis, tem aquela cruz lá, né? Tem uma data que o pessoal acha que aquela data é a fundação de Extremóis. Não, ali são as leis de liberdade que a coroa portuguesa criou em 1755, que dizia que os índios, os povos indígenas do Brasil, da América Portuguesa, eram súditos de Sua Majestade a partir daquele momento. E os antigos aldeamentos, que era a aldeia Guajiru, tornavam-se agora, a partir daquele momento, ia se tornar naquele processo, vilas. Aí surge a expressão, vilas de índios. Aí surge no Rio Grande do Norte, os antigos aldeamentos são transformados em vilas. Então surge a Vila de Porto Alegre, Vila de Extremóis, que é aqui, Vila de São José do Mipibu, Vila de Areis e Vila Flor. Tá certo? Então essas 5 vilas, isso teve no Ceará e teve aqui e em Pernambuco, né, e outras regiões do Brasil. Mas a nossa são essas 5. Por quê? Seriam os indígenas que foram aldeados pós-Guerra dos Bárbaros, né? Pós-processo de colonização de 200... Quando é estabelecida essa lei, são 250 anos de colonização já, né? 250 anos de colonização, né? É muito tempo. Né? Que a gente acha que... E isso já é... Então, muitos indígenas perderam, né? Pela lei da época, o seu nome original, a sua etnia, seu grupo étnico, né? O etnônimo foi apagado e foram criados novos sobrenomes, como eu estava falando com você. Nem sempre o sobrenome que você tem é que você descende daquele personagem que tem esse sobrenome. Por quê? Na hora do batismo, quem faz o registro era a Igreja Católica. Então, na hora do batismo, aí surgem os sobrenomes. Família Silva, família da Mata, família... Aí vem os nomes que vem... Família Cruz, família dos Anjos, família dos Santos, família do Nascimento, porque é Nascimento de Jesus. Então, entendeu? Então, esse sobrenome surge justamente como uma resposta, porque não tinha como... era preferível para a coroa. Se vocês são portugueses agora, são da coroa, não é para ter nome originário. Então, é um apagamento. Então, apagamento... Então, apagou. É o primeiro processo de apagamento. Né? Então, dentro dessas vilas, a coroa estabeleceu que as lideranças indígenas também teriam poder nela. Lembrando que essas lideranças também participavam da Companhia dos Índios, né? do exército da coroa, né? De auxiliar. E Extremóis, que aí vamos pensar, quando é criada a vila de Extremóis, então era uma vila que tinha uma igreja, que era maravilhosa, né? Que até hoje está em ruínas, e tinha uma casa de câmara e cadeia. Então eles eram autoridades indígenas naquele espaço. Para você ter ideia, a vila de Extremóis, que era a antiga aldeia Guajiru, dos indígenas, torna-se naquele processo um dos maiores territórios do Rio Grande do Norte, que hoje seria o Mato Grande. Perceba, olha a geografia. A administração da vila de Extremóis, que era a vila indígena, era de praia, vamos pensar aqui nas praias. Começava aqui em Genipabu, e ia, sobe aqui as praias de Maxaraguape e Touros, vai até Guamaré, meu amigo. Anda a pé, isso você não leva, você passa de um dia. Entendeu? E de Guamaré descendo, vai até Laje do Cabugi.
Laje do Cabugi, em linha, na cartografia, é linha reta. Chega em Guamaré. E de Laje do Cabugi, em linha reta, chega na Lagoa de Extremóis. Então esse quadradão todo, que é quase um quarto ou mais do que isso, do tamanho do Rio Grande do Norte, era local administrado pelas lideranças indígenas de Extremóis. Porque, segundo o diretório, quando criou-se uma vila, deveria, na lei da época, não era para ter os homens bons, não. Poderia ser, porque os indígenas aceitavam pessoas brancas na comunidade, porque fazia parte desse processo colonizador, né? E aí os indígenas eram camarários, eles eram vereadores, eles eram juízes ordinários, entendeu? Ou seja, tinha que ter um conhecimento, né, da lei, de como é que funcionava, não eram pessoas que não tinham conhecimento. Porque era justamente isso que a coroa queria civilizá-los, né, na perspectiva da coroa portuguesa, não respeitando as perspectivas do que os indígenas queriam, né, ou do que eles pensavam sobre o mundo. Isso sempre foi um choque, né, nesse processo. Então, olha só, quem mandava tudo isso eram as lideranças indígenas de Extremóis. E existiam 6 companhias de índios aqui, militares, né? A maior era dos Ibirapi, Potiguara da época. Lembrando que Ibirapi é um termo recente nosso, né? Isso. Da nossa luta de etnogênese. Mas na época nem Potiguara era língua geral. E um dos maiores, que vai ser vários que vão encontrar nesse processo, um dos mais conhecidos é o Hipólito da Cunha da Assunção. E aí você perceba, o nome, Hipólito da Cunha da Assunção. Cadê o Ibirapi nesse nome? Né? Cadê? Não tem nada. E no início da minha pesquisa, eu achava que ele era um português. Porque é um nome comum. Né? É o sobrenome da Cunha. Cunha é um nome em português. Então, quando eu fui descobrir... Aí quando eu fui analisar as documentações da época, do período colonial, né? Fazer as transcrições e pesquisar, descobre-se que ele era um indígena. Ele era uma liderança indígena. A maior... E eu digo na minha tese, era a maior liderança do Rio Grande do Norte. Porque ele era o único que era juiz ordinário do Rio Grande do Norte. Me mostre hoje, século XXI, 2025, me mostre um desembargador do Rio Grande do Norte indígena. Né? 200 anos depois, a gente não tem. Né? Talvez tenha e o cara não se reconheça como tal, né? Vai dizer que é pardo, para não dizer que é indígena. Então o que acontece? Perceba como a importância desse sujeito que aproveita, não é que eu diga que aproveitava, mas fazia parte da política, né? A gente não pode ter com esse olhar de submissão, não, fazia parte do processo. É melhor fazer os recursos que os portugueses têm para meu povo, e nesse processo vou trazer melhorias para o meu povo. E ele faz isso. Ele vai utilizar as instituições da época, né? Do século XIX, porque o que acontece? Quando ele criou a Vila de Extremóis, vai ter os conflitos territoriais. Os sesmeiros, proprietários rurais, que queriam se apossar da terra dos indígenas aqui da Ribeira do Ceará-Mirim. Lembrando que Ceará-Mirim, tudo isso aqui, e o Mato Grande pertencia a Extremóis, né? Como eu falei a você na parte do mapa. Então, nesse processo, ele vai defender a população, o seu povo. Porque, segundo a própria lei do Diretório dos Índios, dizia, olha, beleza, vocês vão ter suas terras, né? Vamos dar as 6 Marias, os indígenas de Ceará-Mirim e Extremóis ganham naquela época uma das maiores 6 Marias do Rio Grande do Norte, que é desde o tempo dos jesuítas, que é o Vale do Rio Ceará-Mirim. Então você chega ali do Carnaubal, não, você chega ali de Capela, em Ceará-Mirim, né? De Capela até quase chegar em Estivas, são 12 quilômetros, tudo aquilo era terra da propriedade dos indígenas, dos Potiguara. E dos povos também que chegaram depois, que são os povos da língua travada, né? Que é os janduís e os panatis, que também tinham seus roçados. Então, nesse processo, na lei dizia, pode chegar outros moradores a aceitar as condições da legislação de vilados, né? Mas também deviam receber as terras. Sendo que o olhar indígena sobre a propriedade, né? Que é o que eu chamo na minha tese de território de defesa de autoterritorialização indígena, é o quê? Ele já tinha um olhar sobre a terra, que na perspectiva que não era, talvez, podemos dizer assim, um anacrônico, mas capitalista, né? De plantar, e um ano depois, não vou plantar, a terra é minha, mas está aí. Quando eu tiver outra maneira de utilizá-la, eu vou utilizar. Mas na perspectiva portuguesa, de dominação, de domínio, de devastação, a terra tem que ser devassada, destruída, plantada, né? Eu digo a terra assim, a propriedade tinha que ser, se ela não fosse usada, a terra não valia nada. Então, o que aconteceu? Os outros moradores já sabendo desse processo, os brancos, né? As autoridades que se aproveitavam dessas falhas da lei,
fazia o quê? Virava vilado, pegava a terra e dizia que a terra estava desapropriada. Compreende? E a partir daí começam os conflitos. Não, eu disse, não, mas a terra aqui era minha, mas você está plantando ela. Entendeu? Por que o índio não estava plantando? Porque naquele momento ele não estava utilizando, ele estava fazendo outra atividade, né, agrícola, uma atividade. Não eram povos indígenas pobres, não, viu? Eles, no século XVIII, tinham uma listagem de extremóis Saramirim, quem pagava imposto à coroa, era dízimo, né? Que é uma expressão da igreja hoje, mas era dízimo. A listagem enorme de vários réis, 1.000 réis pagos, tinha indígena que pagava com gado. Os caras criavam gado, então aí como é que você vai dizer nas falas de preconceito, né, nessas perspectivas de preconceito que nós temos hoje, a gente não, né, as autoridades da época, de dizer que o povo era preguiçoso, que não trabalhava, né, que eram pobres. A galera pagava réis de trabalho, então eram pessoas que tinham economia, né, e bancavam os custos da coroa aqui no Rio Grande do Norte. Mas perderam poder, perderam influência pelos gananciosos de terra. Entendeu? Então, nesse processo todo de conquista territorial, voltando para Hipólito, ele começa a defender seu povo. Então, ele era o único juiz ordinário do Rio Grande do Norte, né? Então, no século XIX, né, chega a família real portuguesa ao Brasil, né? E as instituições que eram tão distantes em Portugal vêm para o Brasil, aí fica mais fácil a comunicação, né? Nesse processo, não, eu digo mais fácil porque está no mesmo continente, né? Precisa atravessar o mar para poder chegar, o oceano para chegar à documentação. Mas ao mesmo tempo que eles chegam aqui, começa também a ter uma decadência do poder, porque esses indivíduos mais gananciosos, proprietários rurais, começam a conquistar essa terra dos indígenas. Então, Hipólito vai atrás de advogado. Olha, eu estou falando de 1808, amigo. 1809. Os caras trazem advogado para defender o povo indígena de Extremóis, entendeu? Uma coisa que é impensável, né? E vieram advogados aqui e foram ameaçados. Então, aí os indígenas foram perdendo esses territórios, né? Porque os diretores que fiscalizavam os indígenas, eles diziam aqui no Vale do Saramirim, onde eles plantavam. Eu planto aqui, eu planto ali no Carnaubal, já tinha esse nome Carnaubal. Eu planto em Boca da Mata, que é ali onde é a estação do trem de Saramirim, né? Sim. Eu plantava lá em Capela, eu plantava aqui, né? E vai dizendo, Massagana, não, Massagana não existia esse nome ainda não, mas Raposa, muitos nomes, Raposa. Que é, não, Raposa não, era Ceará antigamente, né? Então, muitos desses nomes que a gente vê, que é nome de engenho em Saramirim, hoje, em 1800, era roçado de indígena, de milho, feijão e arroz, amigo. Entendeu? Arroz, já plantava arroz, né? Talvez a migração portuguesa trouxe essas matérias, mas era milho, feijão e arroz. E outras coisas, né, que eles plantavam. Então, como dizer isso? Então, você vê que cada engenho desse foi construído nas terras dos indígenas. Sim. Então, foi um processo de derrocada, mas eles também lutaram por onde conseguiram lutar. Aí eu vou chamar isso de autoterritorialização indígena, que é a resistência, né? Eu tenho a perspectiva sobre a terra que a coroa portuguesa não tem. Ela quer devassar a terra, quer dizer que a terra... Sabe aquela história de terra improdutiva? Sim. É dizer que a terra dos índios era improdutiva. Porque eles não estavam interessados nessa perspectiva de produzir em larga escala industrial e vender tudo. E para isso tem que devastar, né? Aí quando vi a mata de Saramirim toda cheia de árvores, né? Talvez uma perspectiva agrícola, né? Ecológica, assim poder assim dizer, né? Uma perspectiva até anacrônica, mas para a gente perceber que o olhar do indígena era completamente diferente do colonizador. E eles utilizaram isso para tomar a terra deles. Aí hoje, quando a gente vê Saramirim, aí você vê 200 anos depois, cadê os engenhos de açúcar? Lutaram tanto, enriqueceram tanto, todos abandonados, né? Todos abandonados. E hoje o movimento dos sem terra, os movimentos populares, que são tataranetos, trinetos, né, pentanetos daqueles que perderam as terras. Ainda reclamam deles, né? Você vê como a história tenta explicar porque o mundo é assim, né? Então, o Hipólito faz as revoltas na época, a primeira revolta que eles fazem, que são inúmeras, mas documentação é difícil de encontrar, né? Mas a primeira revolta que eu encontrei é de 1806, a revolta do Carnaubal. Olha.
Então, por que Carnaubal é tão emblemático? Porque na historiografia de Selamirim é dito que o Carnaubal foi o primeiro engenho. E não foi. Tem outras pessoas que já tinham outros engenhos de açúcar, né? E aí o Carnaubal, em 1806, as 6 companhias de índios, os caras armados, foram a cavalo, com todo equipamento militar possível, ameaçaram o desembargador da época, da comarca da Paraíba, para ele não dar posse aos 6 meiros da época. Entendeu? Então vieram, aí nesse processo eles ganharam, mas depois foi se enfraquecendo com as mudanças políticas daquele período, né? Então o povo indígena, revoltado com essas questões, em 1817, o povo de Extremoz e Selamirim dá apoio à Revolução de 1817, André Albuquerque Maranhão. Lembrando que André Albuquerque Maranhão adentra a cidade de Natal, se tornar governador e novo presidente da província, com apoio dos indígenas do sul do estado, de Areia, São Jerônimo Pibu, e com apoio de Extremoz. Para você ver como o povo de Extremoz defendia Natal na colonização. O governador, temendo essa revolução, ele mandou uma carta para Hipólito. Hipólito, pelo amor de Deus, manda o povo de Selamirim Extremoz preparar os arcos e flecha, porque eu não sei. E os materiais lá que eles confeccionavam para o armamento, para dar apoio militar a Natal. O que é que Hipólito faz? Eu vou bem apoiar vocês agora. Não apoiou. Não apoiou o movimento. E ficou. E quando André Albuquerque chegou em Natal, quem mandou a primeira carta escrevendo em nome do povo de Extremoz? Hipólito. Eu e meu povo estamos apoiando a Revolução de 1817. E o seu nosso novo governador. Indígenas. As 5 lideranças de Extremoz escreveram para ele. Compreendeu? A primeira carta. E aí esse processo foi de enfraquecimento. Eles foram perder suas terras até que, 30 anos depois, todo esse vale de 12 quilômetros que era dos indígenas passa de mãos para as famílias de senhores de engenho. Infelizmente, em Selamirim, há muitas pessoas que ainda falam que a história daqui começa com os senhores de engenho. Não. Aí é uma história do início do poder deles, né? Se esquece que existiu 300 anos antes de povo indígena que lutava pelo seu território. Muito bom. Fala demais, Maria. A gente tem também o relato de outras pessoas, como o chefe Saquete, né? Acho que é Antônio Paraupaba. Mas assim, muito incrível sua pesquisa, Pedro, que a gente precisa se debruçar para ver essas nuances, né? Esses detalhes, porque muita informação. Eu queria que você finalizasse assim, falando quem são para você, em ponto de vista que você pesquisou, né? Falar dos lugares que você achou os documentos, mas quem são os povos potiguaras e birapis, na sua visão, hoje? Por documentos, logo. Não é fácil fazer pesquisa, né? Não é fácil porque é do seu bolso que tem que fazer a pesquisa, né? Eu não recebi bolsa nenhuma de pesquisa, um salário de professor para poder fazer tudo isso. Mas, para você ter ideia, nós temos muitos arquivos importantes do Rio Grande do Norte que dariam mais respostas para a gente. Então, lembre que pesquisa, tese, né, sendo a melhor que tenha, ela nunca é uma resposta pronta. Ela é uma parte de uma pesquisa que vai orientar outras pessoas a pesquisarem também. É um norte, né? Ela não seria o fim. E que bom que ela não é fim, né? Porque se fosse fim, a gente não precisava mais nada. Mas assim, arquivos nós temos muitos, sendo que no Brasil. Porque eu achei essa informação do Hipólito e do povo de Extremoz, porque eu fui para o Rio de Janeiro. A coroa não estava lá no Rio de Janeiro, a família real, então a documentação dos indígenas daqui ia para o Rio e ficou